Estamos falando diretamente dos estúdios da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina e contamos hoje com a presença da nossa secretária de Controle Interno e Auditoria, Denise Schlickmann, para conversarmos um pouco aí sobre a pauta Recursos Públicos em Campanha. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Jairo. Pois é um assunto importante, porque as fontes de financiamento da campanha eleitoral no Brasil hoje, elas dividem-se em recursos próprios de candidatos e partidos políticos, doações de pessoas físicas e recursos públicos em campanha. E hoje esses recursos são muito elevados, e são dois, né? O fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Então é muito importante conhecer todas as características, as restrições e as formas de aplicação desses recursos. Em relação ao fundo partidário, né, que já é, né, mais tradicional aí no financiamento das campanhas, para que ele serve exatamente? O fundo partidário é um fundo bem mais antigo e ele hoje, basicamente, ele mantém os partidos políticos. Ele só pode ser utilizado em hipóteses da lei muito restritas e uma das possibilidades é financiar as campanhas eleitorais. Mas é com este recurso que hoje, sem dúvida alguma, os partidos políticos se mantêm. Então, o percentual aplicado nas campanhas eleitorais, ele não é tão grande. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Né? Este não. Este já é bem vultoso. O valor dele para as eleições de 2022 é de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ele é um fundo criado especificamente para financiar uma campanha eleitoral, foi criado em 2017 e nós podemos dizer que ele é um mecanismo de compensação legislativa para suprir a lacuna, a ausência do financiamento empresarial. Então foram 3 medidas básicas que o Congresso Nacional adotou depois do fim do financiamento empresarial em 2015, que foi aumentar muito substancialmente os recursos do fundo partidário, criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e incentivar as pessoas físicas a fazerem doações pelo financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais. Onde entra a Justiça Eleitoral, né, no gerenciamento desses fundos? Né? Porque muita gente associa, né, o fundo especial e até mesmo o fundo partidário como sendo da Justiça Eleitoral ou iniciativas até da Justiça Eleitoral. Acho que esse é um ponto importante para a gente esclarecer. Sem dúvida. Não são fundos da Justiça Eleitoral, não são fundos geridos pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral aqui, ela funciona como mera distribuidora dos recursos segundo os critérios da lei. E aí, claro, em um momento posterior, aí a Justiça Eleitoral ela atua fortemente, cumprindo a sua competência legal de examinar a regularidade de aplicação desses recursos nas campanhas eleitorais, por ocasião da prestação de contas de campanha eleitoral e prestação de contas anual de partidos políticos. Mas o mais importante é conhecer a fundo esses recursos, para não usá-los irregularmente, porque as sanções, mais uma vez fixadas pela lei e não pela Justiça Eleitoral, elas são bastante graves. E como são distribuídos exatamente esses recursos públicos na campanha eleitoral? O fundo partidário, quando ele é distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos, ele observa uma distribuição percentual que é a seguinte: são 5% desses recursos distribuídos apenas para, para todos os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e 95% desses recursos observam a proporcionalidade dos deputados federais que cada partido político tem. Então, quanto maior o número de deputados federais, maior também o volume de recursos obtido. Perfeito. Os recursos públicos, atualmente, eles financiam obrigatoriamente também alguns grupos, né, alguns segmentos. Candidaturas femininas e candidaturas negras. Né? Teve uma inovação aí na legislação. Como funciona o financiamento das candidaturas femininas? Antes de falar sobre o financiamento das candidaturas femininas, Jairo, eu acho que é importante também nós tratarmos da distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, né? Este fundo especial, ele também é entregue aos diretórios nacionais pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele tem uma distribuição um pouco diferente. São 2% apenas entre todos os partidos registrados no TSE, 83% dependem de deputados federais, e aqui o percentual é de 35% para quem tiver pelo menos um deputado federal, mas 48% em relação à proporcionalidade também de deputados federais e 15% em relação ao número de senadores. Então, veja que é uma distribuição um pouco mais heterogênea, né? Mas o que a Justiça Eleitoral faz neste momento é distribuir estes recursos ao partido político. E aqui, Jair,
Eu acho que é bem importante também nós colocarmos um outro ponto. Por vezes, candidatos imaginam que há uma regra legal de acesso a esses recursos. E, por vezes, procuram até mesmo a Justiça Eleitoral para obter esses recursos. E nós não temos gestão sobre isso. Na verdade, a lei disciplina que apenas os diretórios nacionais, a cúpula do Diretório Nacional, decide sobre a distribuição desses recursos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, tão logo os diretórios nacionais decidem quais são esses critérios, ele apenas faz a entrega dos recursos aos diretórios nacionais. Depois, o contato que nós, da Justiça Eleitoral, teremos com esses recursos é apenas por ocasião das prestações de contas no âmbito da fiscalização. A competência é do próprio partido. Do próprio partido e, muito importante, não há uma regra legal fixa. Cada diretório nacional pode decidir por uma distribuição distinta, a não ser, é claro, no caso desses grupos minorizados, que eu acho que era o que você ia começar a me perguntar. Exatamente. Voltemos, então, à questão das candidaturas femininas aí, né? Como é que esses recursos públicos são distribuídos em se tratando desse segmento? Então, nós temos alguma diferença até no fundamento dessa distribuição, conforme esses recursos sejam do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Para o fundo partidário, o que obriga a distribuição deste financiamento é uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, 5617. Esta ação direta de inconstitucionalidade, ela obriga o financiamento de campanhas femininas em, no mínimo, 30% dos valores do fundo partidário aplicados na campanha. Veja, não é o valor total dos recursos recebidos, porque falávamos ainda há pouco, né, que esses recursos mantêm os partidos políticos. Exatamente. Pouco desses recursos chega à campanha eleitoral. Mas aquilo que for efetivamente aplicado na campanha eleitoral precisa ser financiado, campanhas femininas, em no mínimo 30% dessas candidaturas. Agora, se nós tivermos um percentual maior de candidatas, que não é usual, maior de candidaturas de gênero, melhor dizendo, do que 30%, aí esse percentual deve ser também equivalente ao percentual de candidatas. E já temos tido, né, várias decisões aí, né, tanto na justiça aqui do TRE segunda instância, quanto do próprio TSE, né, marcando essa questão da não destinação do fundo para as candidaturas femininas. É, exatamente. É uma política, né? Isso, é uma política de afirmativa, né, em relação aos grupos minorizados, que hoje é obrigatória. Então, nós temos a obrigação, sim, de que a parcela dos recursos públicos do fundo partidário aplicados na campanha por cada diretório partidário obedeça a este financiamento direto de campanhas femininas. E aí é importante, Jair, que não haja confusão com aquela aplicação obrigatória de, no mínimo, 5% anualmente que o partido precisa fazer para promover a participação política feminina. Não se trata disso. Trata-se, de fato, de financiar diretamente uma campanha feminina. Isso é diferente, né? Perfeito. E as candidaturas negras, novidade? Em relação ao fundo partidário? Exatamente. Em relação ao fundo partidário ainda, o que nós temos aí é uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, que foi feita em 2020 pela deputada Benedita, do Rio de Janeiro, indagando se essa aplicação proporcional também deveria acontecer em relação às candidaturas negras, que são as candidatas e os candidatos de cor preta ou parda. Né? E aí o TSE decidiu afirmativamente, mas naquela ocasião ele decidiu que esta regra só se aplicaria para a eleição de 2022. O PSOL entrou com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal, a DPF 738, que obrigou que esta regra já se aplicasse na campanha eleitoral de 2020. Mas veja, Jair, é uma cota dentro da cota. Porque, primeiro, é preciso destinar os recursos para as campanhas femininas, estabelecer quais são essas candidaturas femininas e depois verificar se, dentre as candidatas mulheres, nós temos diferenças de cor. E aí, proporcionalmente, observar para esta aplicação. E em relação aos homens, o mesmo. Fazer também o cálculo da proporcionalidade. Isso em relação ao fundo partidário. E o fundo especial? Alguma particularidade? Fundo especial, o fundamento é um pouquinho diferente. Fundo especial, logo que, em relação às candidaturas femininas, logo que saiu esta ADI 5617 do Supremo Tribunal Federal falando de fundo partidário, nós tivemos uma consulta ao TSE, indagando se para o fundo especial os critérios seriam os mesmos, e o TSE disse que sim. Só que em relação ao fundo especial, não é o quanto foi aplicado, é o quanto foi recebido, porque de fato
todo o montante recebido de fundo especial é aplicado em campanhas eleitorais. Então, nós temos essa diferença. E em relação às candidaturas negras, aí o fundamento é o mesmo. É aquela consulta que o TSE respondeu e que depois o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse aplicada já a partir da eleição de 2020, que é a proporcionalidade em relação à cor. E, secretária, quando as candidaturas femininas e candidaturas negras recebem, né, os recursos, tem algum cuidado especial que deve ser tomado? Tem, Jairo. Mesmo que não fossem desses grupos minorizados, já teriam que se preocupar com o que eu falei antes, né? Só pode gastar de fato em gastos eleitorais, tem que a comprovação ser correta e tem que pagar também da forma adequada. Mas tem um cuidado adicional quando se trata de candidatura feminina ou de candidatura negra, que é provar que aquele recurso foi licitamente aplicado naquela campanha. Então, por exemplo, uma candidata mulher, ela não pode receber um recurso do fundo partidário ou do fundo especial e usar aquele recurso para financiar exclusivamente uma candidatura masculina, servir de conta de passagem. Assim como uma candidatura negra não pode fazer o mesmo, financiar exclusivamente, inteiramente uma campanha de uma candidatura não negra. Mas a própria legislação eleitoral, ela estabelece duas exceções que estão diretamente relacionadas a um princípio, que é o de benefício daquela campanha. Então, a legislação não veda, por exemplo, que uma candidata mulher, ela pague despesas comuns com um candidato homem, ou que uma candidatura negra pague despesas comuns com uma candidatura não negra, desde que fique provado que estas candidaturas de grupos minorizados, elas têm benefício com isso. Vamos dar um exemplo, uma candidata mulher, por exemplo, que esteja iniciando na carreira política e não tenha uma projeção política como um candidato homem que está concorrendo há muito tempo a campanhas eleitorais e pode projetar o seu nome. Aí é claro que, comprovando que há o benefício, não há problema nenhum. E elas também podem, essas candidaturas minorizadas, repassar parte desses valores que receberam para custear a sua cota-parte em despesas coletivas que o partido político promova. Por exemplo, é muito comum que partidos políticos contratem estúdios como este que nós estamos, estúdios de gravação, para propaganda eleitoral gratuita. O partido político contrata e pode solicitar que cada candidato contribua com alguma parte. É claro que a candidata mulher ou a candidatura negra podem também transferir a sua cota-parte, sempre que fique provado que haja benefício para essas candidaturas, ou seja, que não houve desvio de finalidade, que os recursos foram de fato aplicados no interesse dessas campanhas minorizadas. Na verdade, o regramento ele está não para restringir, né, mas para garantir um direito. Exatamente, né? Exatamente. Conosco aqui nos estúdios da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina, Denise Schlickmann, que é a secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE. Mudando um pouquinho o nosso assunto aí, vamos falar de algumas restrições para o repasse de recursos públicos entre partidos políticos e entre candidatas e candidatos. O que você nos tem a revelar sobre isso, Denise? Muito bem, importante também essa pergunta, porque quando nós dizemos que estes fundos têm que financiar obrigatoriamente determinadas candidaturas, há candidaturas que eles não podem financiar. O TSE, nas suas normas, ele trabalha indiretamente com um conceito de interesse jurídico na eleição. Quem tem interesse jurídico na mesma eleição pode compartilhar recursos entre si. Quem não tem interesse jurídico na mesma eleição não pode compartilhar recursos, porque, na verdade, vai estar ocorrendo um desvio de finalidade no uso desses recursos. Então, o que nós temos é uma proibição de que o partido político que não tem candidaturas próprias ou não está coligado ou federado com ninguém não possa repassar esses recursos. E aí nós precisamos lembrar que no Brasil hoje, coligação só pode existir para eleição proporcional, então apenas para deputado federal e deputado estadual. Eleição majoritária, presidente, governador, senador, não tem coligação. Então, nós não podemos usar recursos que financiam, por exemplo, a campanha do governo do estado, eventualmente tenham sido transferidos para essa campanha, também financiando candidaturas da eleição proporcional de outro partido para o qual não haja coligação. E aí nós temos a novidade da federação que nós não podemos esquecer, né? Federação é diferente. Para a federação, não importa a eleição, tanto majoritária quanto proporcional, os partidos podem se federar. Mas não há mais prazo também. Temos apenas 3 federações registradas no TSE. Para
apurar o cumprimento dessas regras de aplicação desses recursos, voltando então às candidaturas femininas e candidaturas negras. Quem apura? Quando nós tratamos de fundo partidário, cada jurisdição da Justiça Eleitoral apura esses valores. Por quê? Porque, como nós falamos anteriormente, é preciso ver o quanto foi aplicado na campanha eleitoral. E isso só se vê na jurisdição, né? Então, aqui no TRE de Santa Catarina, aquilo que os diretórios partidários estaduais aplicarem nas campanhas eleitorais em relação a campanhas femininas e negras será examinado e julgado no âmbito do TRE. Aquilo que os diretórios nacionais fizerem em relação ao fundo partidário será apreciado pelo TSE e assim por diante, diretório municipal pela zona eleitoral. Agora, fundo especial de financiamento de campanha, não. Como o objetivo do fundo especial é exclusivamente financiar campanhas femininas, então basta sabermos o quanto cada diretório nacional recebeu, né? Então, esta fiscalização não é feita nos TREs ou nas zonas eleitorais. É apenas no TSE com as contas do diretório nacional. Então, o fundo partidário entra dentro, né, dos julgados aí da justiça eleitoral comuns, né? Exato. E o fundo especial teria essa particularidade, então, só o de se TSE. restringir ao TSE. Exatamente. Perfeito. E as sanções aplicáveis ao descumprimento dessas normas de financiamento de campanha com os recursos públicos, né? Quais são as principais sanções? Então, a primeira delas que eu acho que nós temos que ressaltar aqui é esse repasse indevido de recursos. Repassar indevidamente a quem não esteja coligado, federado ou não seja do seu próprio partido, sujeita o candidato e o partido político ao artigo 30A da Lei das Eleições, que é captação ilícita e gastos ilícitos, né? Que pode, no caso do candidato eleito, derivar inclusive na perda do mandato, se houver especificamente esta representação, né? Mas, de qualquer maneira, este repasse indevido, ele sempre vai ser considerado uso irregular do recurso. E considerando o uso irregular do recurso, quem recebe, quem repassa, precisam devolver esses recursos ao Tesouro Nacional. O que é muito impactante, Jairo, porque normalmente isso se descobre só no final da campanha. E aí, ao final da campanha, esse recurso já foi utilizado, né? Então, é uma sanção pecuniária muito importante, que, aliás, é a regra geral de sanção para mau uso ou ausência de comprovação de uso de recursos públicos, que é recolhimento ao Tesouro Nacional. A gente tem aí uma nova regra, né, que pode afetar a distribuição desses recursos no futuro, né, dos recursos públicos, né? E isso está aí na Emenda Constitucional 111 de 2021. Pode explicar um pouco melhor do que se trata, Denise? Sim. Esta emenda constitucional ela é de setembro do ano passado e ela diz o seguinte, que no período entre as eleições de 2022 e 2030, então serão 2022, 4, 6, 8, 30, serão 5 eleições, os votos dados a candidatas mulheres e a candidaturas negras serão computados em dobro. Em dobro em que condição? Apenas e tão somente para a distribuição dos recursos para os diretórios nacionais, do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quando nós estávamos falando sobre os critérios de distribuição, Jair, você viu que nós temos, né, a prevalência das candidaturas a deputado federal como regra para a distribuição desses recursos, né? Então, justamente para este cargo, deputado federal, mulheres e candidaturas negras, todos os votos que receberem contarão em dobro, porque isso aumentará a distribuição dos recursos para esses partidos políticos. Mas é importante nós entendermos que isso não significa que esses recursos vão novamente financiar mulheres e candidaturas negras, o que é o ideal e é o que se espera. Mas é claro que haverá, ainda que indiretamente, um incentivo aos partidos políticos para que projetem e apoiem estas candidaturas de grupos minorizados, porque eles terão depois um retorno de maiores recursos nas próximas campanhas. E nesse sentido, quais os cuidados que devem ser tomados? Visto que não é só candidatura feminina e não é só candidatura negra, né? Quais cuidados devem ser tomados com os gastos realizados com essa espécie de recurso? Sim. Aí também está uma questão muito importante, porque se nós temos devolução de recursos pelo repasse indevido desses recursos, eu diria a você que nós temos um número muito maior de devolução porque os gastos foram feitos de forma incorreta. Então, a primeira questão que nós precisamos observar, aquilo que se investe em campanha eleitoral tem que ser efetivamente gasto eleitoral. E gasto eleitoral não é um conceito subjetivo, ele é um conceito objetivo, ele está na Lei das Eleições. Na Lei das Eleições estão todos os gastos eleitorais, só aqueles podem ser realizados. Um outro aspecto importante, restrição de pagamento com recursos públicos.
nem fundo partidário, nem fundo especial de financiamento de campanha podem pagar multas, encargos de juros de mora, atualização monetária. Isso é proibido pela legislação eleitoral. Forma de pagamento. A forma de pagamento tem que ser estritamente identificada, ela está na legislação eleitoral, e aí me permito até aqui me socorrer das espécies para não incorrer em nenhuma ausência, né, de um dos recursos aqui, que é o caso do cheque nominal cruzado, transferência bancária, que identifique CPF ou CNPJ, débito em conta, cartão de débito e a grande novidade que nós temos nessa eleição, que é a possibilidade do uso do Pix. Mas, na verdade, o Pix ele já é, né, uma transação bancária identificada, uma transferência identificada. Alguém ainda usa cheque cruzado? Pois é, Jair, é uma curiosidade que eu tenho, mas eu não uso. Mas, em relação ao Pix, é muito importante que candidatos e partidos saibam que a única chave possível é o CPF e o CNPJ. Você não pode, para quitar recursos aí da campanha eleitoral inteira, não apenas dos fundos públicos, mas é que os fundos públicos demandam depois uma devolução, né, se forem pagos errados. Você não pode passar um Pix, por exemplo, com chave aleatória, com chave de telefone celular ou com chave de e-mail. Isso não é possível fazer também. E aí, por último, um cuidado em relação a esses gastos é comprová-los adequadamente. Então, documentação fiscal idônea, né? Aquela em que consta o CNPJ do candidato ou do partido como recebedores, né? Como pagadores, onde o fornecedor está adequadamente identificado, em que não tem emenda, não tem rasura, a descrição do que está sendo fornecido ou prestado, ela está bastante detalhada ao ponto de que a Justiça Eleitoral possa enquadrar em um daqueles gastos eleitorais possíveis, né? Há formas adicionais de comprovação, como contratos, comprovação da entrega do bem, da prestação de serviço, mas eu diria que candidatos e partidos devem manter o seu foco em ter documentos fiscais idôneos. Sempre muita clareza, né? Muita transparência. Muita clareza. E, Denise, em caso de sobra de recurso do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que os partidos políticos, candidatas e candidatos devem fazer? Pois é, Jairo, aí também tem diferença. Justamente porque o fundo partidário, ele mantém outras coisas do partido político, se ele sobrar, ele tem que ser recolhido para o partido político. Então, se sobrar recurso de um candidato a deputado estadual, ele tem que ser transferido para o diretório estadual do partido. Observa-se sempre a circunscrição da eleição, né, em que ela acontece. Agora, fundo especial, não. Fundo especial, como só tem o propósito de financiar a campanha, se ele sobrar, ele não pertence ao partido. Ele tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional. Aí vamos supor que não sobrou só dinheiro, sobraram bens. A legislação eleitoral, ela disciplina isso com muito cuidado, porque senão viabilizaria saque dos recursos para comprar bens ao final da campanha, né? Então, bens que não se consomem durante a campanha, vamos pensar em um imóvel, em um veículo, em um mobiliário, um equipamento, um computador, algo do gênero, né? Se disser respeito ao fundo partidário, o bem precisa ser transferido ao partido político também. Mas fundo especial, como é que eu devolvo isso ao Tesouro? Aí tem que vender. Tem que alienar esses bens pelo valor de mercado e o resultado desta venda tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional. Perfeito. E já tem histórico essa forma de retorno para o fundo especial? Tem desde que o fundo especial foi criado, mas ele ainda é relativamente recente. Veja, em eleição estadual é a segunda vez que ele vai ser utilizado. Na eleição municipal, a primeira foi em 2020. Então, posso dizer, das duas eleições, que a Justiça Eleitoral teve a seguinte experiência: fundo especial repassado erroneamente ao partido político. E aí as decisões da Justiça Eleitoral vão determinar que este mesmo partido político recolha esse valor ao Tesouro Nacional, porque ele não pertence ao partido. Pensando um pouquinho no eleitor, às vezes nem tão envolvido assim, né, com as campanhas e especialmente com esse tema, né, dos recursos públicos aí aplicados nas campanhas eleitorais, né, mas a gente tem aí um elemento da transparência e da publicidade, né, de toda essa movimentação, e que são focos aí bastante importantes da campanha, né, do TRE esse ano, a campanha Você Vê, né? E nesse sentido, como é que esse eleitor, né, às vezes nem tão envolvido assim, ele pode acompanhar a realização desses gastos e a importância dele acompanhar, né, a realização dessa movimentação e desses gastos em campanha?
Jair, eu diria que transparência e publicidade são os valores fundamentais quando nós pensamos em financiamento de uma campanha eleitoral. Não apenas para a justiça eleitoral, ela é um agente importante que precisa dessa transparência e publicidade, mas para que o eleitor, que o cidadão tenha conhecimento do que está acontecendo, porque o controle mais efetivo de regularidade do uso dos recursos públicos é o controle social. Então, como é que ele pode ocorrer nesta campanha de 2022? Nós temos no Brasil um modelo que é elogiado no mundo inteiro de prestação de contas de campanha eleitoral. Não sei se tu conhecias, Jair, esse fato. Porque nós temos praticamente uma prestação de contas online. Nós temos a obrigação de que em até 72 horas os recursos financeiros recebidos por candidatos, por partidos políticos, eles sejam informados à Justiça Eleitoral. Para quê? Para que ela dê publicidade, né? A Justiça Eleitoral, com base na Lei de Acesso à Informação, ela dá a publicidade da íntegra, inclusive dos gastos que foram realizados até então. Então, o candidato, não apenas só ele, o partido político, a própria Justiça Eleitoral e o eleitor, o cidadão, eles podem acompanhar essa movimentação também praticamente online. Onde? Em um portal da Justiça Eleitoral chamado Divulga Cande Contas. Neste portal, que está em todas as páginas da Justiça Eleitoral, ele pode ver exatamente quanto está sendo arrecadado e gasto por cada candidato ou partido político. Ele pode, por exemplo, ver quais são os maiores doadores, quais são os maiores fornecedores, onde esses recursos estão sendo utilizados. O acesso é total. E a importância disto, não apenas para a regularidade do financiamento, mas para a cidadania, para o processo eleitoral democrático avançar, amadurecer, eu penso que é indispensável. Perfeito. E qual a data mais próxima aí dessa primeira divulgação ou transparência desses dados? Tão logo a campanha se inicie, tão logo o primeiro candidato a arrecadar algum recurso financeiro, seja de si próprio, seu recurso próprio, seja uma doação de uma pessoa física, seja um recurso do fundo partidário, que nós estamos falando aqui, ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem até 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Então, eu diria que tão logo a campanha comece, em até 72 horas nós temos informações a serem divulgadas. Então, é perfeitamente possível que qualquer, né, pessoa possa ver, né? Por isso aí o mote da campanha, o Você Vê, exatamente, recursos públicos em e campanha. para que as pessoas de fato vejam, que elas centrem a sua atenção, o seu foco, o seu olhar nesta campanha eleitoral para o uso desses recursos públicos que são tão comentados, né, pela sociedade. Alguns achando que os valores são altos demais ou baixos demais. É fato. A legislação eleitoral assim aprovou. Então, faremos a nossa parte como Justiça Eleitoral e precisamos que os eleitores façam a sua. Denise, muito obrigado, né? E convidamos aí os nossos ouvintes, né, a, de repente, um próximo tema. E nos despedimos, então, aqui dos estúdios da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina. Alguma questão final, Denise? Não, apenas agradecer a oportunidade de divulgar essas informações tão importantes para todos. Tá certo. Então, até a próxima. Obrigado.